Me chamo Isabela, tenho 38 anos, e por muito tempo achei que estava vivendo um daqueles contos modernos de fadas. Tínhamos um apartamento bonito, viagens uma vez por ano, jantares aos sábados e uma cumplicidade que parecia firme. Meu marido e eu estávamos juntos há 10 anos. Não era um casamento perfeito, claro, mas era estável, seguro, e eu acreditava que havia amor. Durante muito tempo, isso me bastava. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai.
Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas, e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía.
No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas. Dos nossos planos. E do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso,
mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando, e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso,
mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante, saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas. Dos nossos planos. E do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia.
Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso,
mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante, saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas. Dos nossos planos. E do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia.
Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária, jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso,
mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante, saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem, vi as fotos e vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim. Das nossas conversas. Dos nossos planos. E do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado. Mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso. Mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha, forte e dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha, herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia. Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer. A partir daquele dia, reconstruí minha vida. Sozinha. Forte. E dona de mim mesma. Ele começou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que eram reuniões, relatórios, jantares de negócios. Eu acreditava. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, confia. Mas o tempo foi passando e ele foi sumindo. Sumindo de mim, das nossas conversas, dos nossos planos e do nosso quarto. Comecei a notar cheiros diferentes, desculpas repetidas e um brilho estranho nos olhos dele. Era como se estivesse apaixonado, mas não por mim. Descobri a traição numa noite de quarta-feira. O celular dele vibrou na pia do banheiro. Não resisti. Vi a mensagem. Vi as fotos. E vi meu mundo ruir. Ela era a secretária. Jovem, sorridente e invasiva. O que ele não sabia é que aquela empresa era minha. Herança do meu pai. Meu nome nunca aparecia.
Ele pensava que era apenas um diretor de sucesso, mas sempre foi funcionário da mulher que ele traía. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Ele entrou confiante. Saiu humilhado. A demissão foi justa. A expressão dele, jamais vou esquecer.